Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre química orgânica. Vem comigo, depois da vinheta. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal e também ativou o sininho. Meu muito obrigada! E a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho. Aqui você tem um conteúdo de química de forma simples e bem explicada. No final do vídeo tem aí uma surpresa para você. Meu grande abraço. Vamos ver para quem vai hoje? Então vem comigo e vamos estudar sobre a química do carbono. Então, o que é a química orgânica? A química orgânica é uma parte da química que se dedica a estudar a maioria dos compostos que contêm carbono, que são formados por carbono. Então, quem afinal é o carbono? Carbono é um átomo não metal, ele está localizado no grupo 14 da tabela periódica, ele possui 4 elétrons na sua camada mais externa, o que permite com que esse átomo possa fazer ligações covalentes de diferentes tipos. Então, o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações covalentes para adquirir estabilidade de gás nobre. Você já estudou lá no primeiro ano sobre as ligações químicas e que o carbono está lá no grupo 14. Para completar o octeto, ele então faz 4 ligações covalentes. Então, o que caracteriza esse tipo de ligação é justamente o compartilhamento de pares de elétrons. Então, a ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. E essas ligações que o carbono faz, elas podem ser simples, podem ser duplas ou triplas. Então, veja que o carbono, em sua eletrosfera, na última camada, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele tem 6 nêutrons e tem também 6 prótons. Então, essa é a composição atômica aí do átomo de carbono. Passamos, então, para as características do carbono. Então, as principais características do carbono são: ele possui 4 elétrons na camada de valência, então nós denominamos isso de tetravalência, de acordo com o modelo do octeto. Então, veja as ligações que ele faz. Ele faz 2 ligações simples, uma dupla com carbono. Veja que nós temos aqui a fórmula eletrônica, onde estão os 4 elétrons na camada de valência de cada um dos carbonos. Então, ele faz uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Ele pode fazer uma ligação entre o carbono e o oxigênio. Como o oxigênio está lá no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio e faz 2 ligações simples com outros átomos. Veja a eletrosfera do carbono e do oxigênio. E a ligação tripla entre um átomo de carbono e nitrogênio. Então, como o nitrogênio está lá no grupo 15, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, vai fazer uma ligação covalente com o carbono e vai ficar estável com 8 elétrons. Veja então a sua eletrosfera como fica. Nitrogênio com seus 8 elétrons e o carbono também com seus 8 elétrons, estabilizando aí por uma ligação química. A outra característica do carbono é que ele forma ligações múltiplas. Então, veja a possibilidade de ligações em que o carbono pode fazer. Então, ele faz ligações simples, que nós chamamos de ligações sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, então eu chamo uma dessas ligações de sigma, a outra de pi. Se são simples, sigma. Se dupla, pi. Então, se ele tem 2 ligações duplas, então eu vou ter 2 ligações sigmas, 2 ligações pi. Se eu tenho uma ligação tripla, então, nesse caso, eu vou ter uma sigma e 2 pi. Aqui não se sabe qual é a sequência, qual é a primeira que é pi, qual é a ligação que é sigma, tá? Então, a gente sabe que é sigma quando simples e que quando tem uma ligação tripla vai ter 2 pi, uma sigma. A outra ligação simples, então ligação sigma. Então, essas são as ligações covalentes que o carbono faz com outros átomos. A outra característica do carbono é que ele possui formas múltiplas de cadeias. Então, ele possui uma capacidade extraordinária de se ligar a outros átomos,
formando cadeias carbônicas muito estáveis. A outra característica é que ele se liga a diversas classes de elementos químicos. Então, o carbono pode se ligar a elementos eletropositivos, como o hidrogênio, a eletronegativos, como o cloro, o oxigênio, o nitrogênio. Essas características explicam o motivo de o carbono ser capaz de formar um enorme número de compostos. Então, sabe-se que existem muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos. A classificação do átomo de carbono. Então, como ele se classifica? O carbono ele se classifica quanto ao tipo de hibridização. Então, a hibridização é quando o orbital S ele se junta com o orbital P. Então, nós temos aqui sp3, sp2 e sp. Então, esses são os tipos de hibridização que pode ocorrer. Quando eu tenho hibridização sp, significa que o meu carbono tem 4 ligações simples. Se eu tenho hibridização sp2, então ele vai ter uma ligação dupla e 2 simples. Quando eu tenho hibridização sp, então o carbono pode ter 2 ligações duplas ou uma ligação tripla. E qual que é a geometria molecular desse átomo de carbono? Quando as 4 ligações são simples, então ele vai formar uma geometria tetraédrica. Quando eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples, então a geometria molecular desse carbono ela vai ser plana. Quando eu tenho 2 ligações duplas ou uma tripla e uma simples, a geometria desse carbono ela vai ser linear. E o ângulo entre essas ligações? Quando eu tenho uma geometria tetraédrica, o ângulo é de aproximadamente 109 graus e 28 minutos ou 109,5 graus. Quando a geometria é trigonal plana, então eu vou ter aí 3 ângulos de 120 graus cada um. Quando eu tenho linear, então o ângulo de ligação é 180. Então, se você imaginar aqui, ó, linear é uma linha. Então, eu vou ter aqui um ângulo de 180. Então, tá aí a classificação do carbono quanto ao tipo de hibridização. Outra classificação é quanto ao número de carbonos ligantes. Então, em uma cadeia carbônica, por exemplo, um carbono ele pode ser classificado como primário, como secundário, como terciário, como quaternário. Então, quando que eu vou ter um carbono classificado como primário? Quando ele estiver ligado diretamente a um único carbono. Secundário, quando ele estiver ligado diretamente a 2 carbonos. Terciário, quando aquele carbono em análise estiver sendo ligado a 3 carbonos, e quaternário quando ele estiver ligado a 4 carbonos. Então, veja, temos aqui uma estrutura onde nós temos carbonos primários, que são esses que estão aqui em destaque com bolinhas vermelhas. O carbono secundário é o que está aqui com um losango azul. Então, veja que ele está ligado diretamente a um carbono, a 2 carbonos. Então, esse carbono ele é um carbono secundário. Veja que o carbono aqui é terciário, então ele está ligado a 1 carbono, a 2 carbonos e a 3 carbonos. E eu tenho o carbono quaternário, que é aquele que está ligado diretamente a 4. Então, veja, a 1 carbono, a 2, a 3 e a 4 carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono quaternário. Então, sempre que você for classificar um carbono, lembre-se, o primário está ligado diretamente a um único carbono, ou a nenhum, porque se tiver uma cadeia com um carbono só, então, logicamente, ele vai ser primário. Então, a outra classificação do carbono é quanto ao tipo de ligação. Então, quais são as ligações que o carbono fez? São ligações simples, duplas, triplas? Então, a gente classifica como sendo carbono saturado se ele estabelece somente ligações sigma, que são as ligações simples. Se o carbono tiver a presença de uma ligação dupla ou tripla, então ele vai ser classificado como carbono insaturado. Então, ele estabelece ligações pi, que é quando ocorre a ligação dupla ou tripla, então ele vai ser classificado como carbono insaturado. Passamos então para a representação dos compostos orgânicos. Então, os compostos eles são representados através de suas fórmulas químicas. Então, nós temos a fórmula molecular, que é aquela que indica apenas os elementos que formam os compostos orgânicos, bem como o número de átomos de cada elemento existente em uma molécula. Então, veja o exemplo. Temos aqui a fórmula molecular C3H8.
e a outra C3H7ClO. Então, temos aqui a representação de duas substâncias químicas e suas fórmulas moleculares. O outro tipo de fórmula é a fórmula estrutural plana. Então, essa fórmula ela mostra a distribuição plana dos átomos que formam a molécula. Então, eu vou visualizar como que ficam os carbonos, os hidrogênios e os outros átomos presentes na molécula. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui essa fórmula C3H8, ela está escrita aqui. 3 carbonos, temos aqui 3 hidrogênios, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C3H8, temos a fórmula molecular. Aqui nós temos a fórmula estrutural plana. E também a segunda fórmula, temos aqui o C3H7ClO, ele está aqui, C3 carbonos, 3 hidrogênios, 5, 6, 7 e temos o oxigênio e o cloro. Então, a fórmula molecular C3H7ClO está escrita aqui como fórmula estrutural plana. O outro tipo de fórmula, aí também podemos escrever essa fórmula aqui, onde aparecem a semicondensada, que a gente chama, né? Que nós temos aqui, juntaram os 3 hidrogênios que estão aqui no primeiro carbono, coloco CH3. A ligação simples, nesse segundo carbono, eu tenho 2 hidrogênios, então eu coloco CH2. Nesse último, eu tenho 3 hidrogênios, eu coloco CH3. Então, é mais comum a gente ver a fórmula estrutural esse segundo modelo. A segunda fórmula, nós temos aqui os 3 hidrogênios, CH3, o carbono com o hidrogênio e o cloro, então CHCl, e o outro carbono com 2 hidrogênios e a ele ligado uma hidroxila. Então, temos aqui a fórmula estrutural plana também, representada aí da segunda estrutura. E agora sim, a fórmula estrutural espacial, que é do tipo traço. Então, nós escrevemos essa fórmula quando nós vamos escrever o que a gente fala de estrutura de linhas. Então, só aparece os carbonos e os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, ou seja, na verdade nem aparecem os carbonos, só aparecem os pontos onde tem os carbonos. Então, eu vou ter um carbono nessa extremidade, vou ter outro carbono aqui e vou ter outro carbono. Então, aqui eu teria uma cadeia com 3 carbonos, que é essa mesma cadeia aqui do C3H8. Então, essa é a fórmula de linhas da primeira estrutura, que é o C3H8. Depois, na segunda estrutura, que nós temos ali o C3H7ClO, então nós temos aqui 1 carbono, 2 carbono, 3 carbonos. Então, veja que nós temos aqui os 3 carbonos. No carbono 2, que seria esse carbono do meio, nós temos o cloro. Aqui está ele. No carbono da extremidade, nós temos aqui a hidroxila. Aqui está. Então, onde a gente escreve hidrogênio e carbono, nós não colocamos a quantidade aí de carbonos e a quantidade de hidrogênios explícitos. Então, ela fica de uma forma que você vai visualizar somente as ligações. Lembrando que em cada ponto, se você começa a escrever aqui o carbono, ele já é o carbono 1. Você vai para lá carbono 2, carbono 3 e assim por diante. Então, veja algumas observações em relação à forma estrutural. Nesse tipo de representação, cada extremidade de um traço corresponde a um átomo de carbono. Para se determinar o número de hidrogênios ligados a cada carbono, é só verificar quantas ligações cada um desses átomos está fazendo e subtrair a quantidade de unidades, ou seja, carbono é tetravalente sempre. E por último, uma ligação insaturada dupla ou tripla é representada por 2, 3 traços, respectivamente, entre os átomos de carbono. Então, se eu tivesse uma estrutura onde eu tivesse uma ligação dupla, então eu iria escrever ela de forma que ia aparecer aqui a ligação dupla. Se fosse uma ligação tripla, por exemplo, então ia aparecer aqui as 3 ligações. Então, essa é a forma como você vai escrever a estrutura de linhas ou estrutura espacial, que é o tipo traço. Então, chegamos aí ao final da explicação aí da aula da química do carbono. Nessa aula você aprendeu sobre o carbono, as características principais, a classificação do carbono quanto ao tipo de ligação, quanto ao tipo de átomo. Então, espero que você tenha gostado. Se você ainda não clicou aí no gostei, eu lhe peço agora o seu clique. Muito obrigada por isso. E vamos ao grande abraço de hoje, que vai para
Adriele Castro, para Josué Júnior, ele deixou registrado aqui. Primeiro a comentar, muito boa a sua explicação, como sempre, professor. Obrigada a você, Josué, um grande abraço. Abraço também vai para Brenda Oliveira, registrou aqui no canal seu carinho, agradecendo pelo abraço do outro vídeo. Abraço também para Diego, agradecendo pelo abraço do outro dia. E a você, quer também receber um abraço, um salve para sua escola? Registre nos comentários qual é a sua cidade, qual é a sua escola. Eu teria uma enorme alegria, um enorme prazer em estar aqui, deixando o meu abraço, mandando um salve especial para a sua escola. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima aula.